Eu acho que a maioria vai concordar comigo que uma das piores coisas que a gente pode ter em um anime de romance é protagonista bunda mole que não toma atitude. E exemplo é o que não falta. A gente tem o Rako de Nisekoi, a gente tem o Kazuya de novo falando desse Zé Bunda, de Rent a Girlfriend, até o próprio Shirogane lá de Kaguya-sama. E dá um monte de nome, porque esses bunda mole aí, a gente sabe que eles gostam da garota, eles nutrem sentimentos maravilhosos, só que na hora de ir lá e resolver o problema, não, os caras vão lá e dá pra trás e finge que não aconteceu nada. Dá um ódio isso, eu tenho certeza que isso acontece com vocês também. Mas para apagar essas chamas negras que surgem dentro dos nossos corpos, eu vou trazer pra vocês 5 protagonistas de anime que dão orgulho e que tomam atitude e deixam a gente vibrando de felicidade. O primeiro protagonista que eu vou falar pra vocês é Kuzema Satika, de Tokidoki Bosoto. Esse é o anime mais recente que eu vou falar pra vocês, tanto é que ele ainda nem foi finalizado, né? Ele ainda tá no 6º episódio, porque é dessa temporada ainda, né? Temporada de agosto de 2024. Só que o que me fez colocar uma Satika nessa lista é que mesmo que o anime não tenha terminado ainda, a gente pode ver que o Satika ele toma muita atitude nas horas que ele tem que tomar atitude. Então, ele não é um bunda mole na hora que ele tem que ir lá resolver o problema, não. Ele vai lá, bate no peito e manda bala. Ele faz o que tem que ser feito. E uma das coisas que eu mais gosto no Satika é que ele não tem vergonha de falar o que ele pensa. Tanto é que muitas vezes ele acaba entrando numa enrascada porque ele acabou falando que não devia na hora errada. E isso é uma coisa que eu gosto bastante nele, porque enquanto a maioria dos protagonistas eles ficam todos envergonhados na hora que vai rolar alguma coisa, e o Masatika não. O Masatika ele fala que dá na telha e é isso aí. Depois nós resolve se der algum problema. E uma coisa que me marcou muito é que no 3º episódio, quando a gente vê um pouco mais do passado da Alia, a gente acaba vendo um pouco do Masatika também. Então, apesar dele ser um Zé Ruela despreocupado e geralmente muito preguiçoso, na hora de meter a mão no peito e falar deixa com o pai que o pai resolve, ele vai lá e resolve na hora, ele não tem essa. Então ele é preguiçoso pra caramba, só que quando ele tem que fazer alguma coisa, ele vai lá e mete bronca. E a prova disso é quando a gente tem lá o Festival da Fogueira, né, que comumente acontece depois dos festivais culturais lá dentro das escolas. Tinha uma galera lá importunando a Alia, e o que que ele faz? Ele vai lá, pega na mão dela e fala, vamos dançar. Eu penso que a maioria dos protagonistas ia fazer isso. Pega um Kazuya da vida, você acha que o cara ia meter um louco desse? Vai nunca, velho, vai nunca. Ele ia ficar lá suando a mão, tremendo na base, ia fazer nada, velho. Ia ficar lá, esperando acontecer, o mundo cair do céu, e ia ficar por isso mesmo. Masática não, meteu a mão no peito e falou, deixa com o pai, vambora, deixa que eu resolvo. Só que o motivo de eu ter colocado ele em 5º lugar é porque, primeiro, o anime não terminou, então eu realmente não sei como que vai ser daqui pra frente, né, ainda tô acompanhando. E segundo, que ele é meio bobão, porque a Alia já se declarou pra ele, tipo assim, não era pra ele ficar sabendo que ela se declarou, mas ela acabou se declarando pra ele, só que ele meteu o louco, falou, ah não, ela se confundiu, não deve ser nada, ela que deve ter falado errado, então ele fica nessa noia aí de que, ah, não é nada demais. Então é uma coisa que já me deixou meio meh, mas assim, o cara é da hora, o cara é da hora. Quem sabe quando o anime terminar ele não pode subir um pouco mais o meu ranking, mas por enquanto eu vou deixar ele aí no 5º lugar, que eu acho que tá de bom tamanho. O segundo protagonista que eu vou falar pra vocês é Kirigaya Kazuto, ou para os íntimos Kirito, de Sword Art Online. Sword Art Online eu acho que a maioria que deve conhecer é um clássico, né, do mundo dos animes, e é de uma galera que é teletransportada pra dentro de um jogo, só que se morrer no jogo, morre na vida real também. E aí o Kirito, ele vai lá, é super poderoso, é um dos caras mais apelões que tem, o cara é tipo um cheater dentro do jogo, literalmente isso. E aí conforme as aventuras dele vai passando, ele acaba conhecendo a Asuna, que aí vai acabando desenvolvendo um romance entre eles. Eu acho que é um dos romances mais rápidos que tem dentro dessa área de romance fantasia. Só que o Kirito é porra louca total. E vocês acham que eu tô zoando? Dá uma olhada nessa cena aí pra ver se eu tô zoando mesmo. Ah, tá legal. Sobe aí, vai. Se olhar pra trás agora, vai tomar um tapão. Ah, nada que eu já não tenha visto antes. Tá vendo? Vai falar com um cara desse e não tem atitude. O cara é foda, patroa. Sword Art Online não é um dos meus animes favoritos, na verdade tá bem longe de ser. Tem umas coisas muito desagradáveis que pra mim eu não consigo engolir. Esse negócio dele ficar rodeado de um monte de garota aí pra mim não dá bom. Dá a impressão que tipo todas elas tá querendo tirar o Kirito da Asuna. Isso pra mim já tá me gerando um cheiro de traição. Isso daí eu já não tô gostando muito. Mas não dá pra negar, o Kirito é fodão, filho. Mexeu com a Asuna, mexeu com ele. E até aquela cena final lá de quando o Zé Ruela vai lá e prende a Asuna dentro daquela gaiola, o Kirito vai lá, puto, saca uma espada de não sei da onde, aí ela corta o maluco no meio e depois senta a peixeira no olho dele, e aquilo lá foi, cara, aquela cena foi maravilhosa. Então um cara que faz o que tem que ser feito, não tem vergonha de falar o que sente, e é aquela, filho, mexeu com a mina dele e prepare-se para conhecer a morte. Eu poderia até colocar ele um pouco mais acima, mas lá pra cima tem uma galera que é, tipo, muito cabulosa, então acho que 4º lugar está bom pro Kirito. Até porque ele não tem muito feito, né, de dar orgulho mesmo, né, então
Eu acho que quarto lugar tá bom pra ele, mais por causa disso, né, que aconteceu, dele bater no peito e ter que resolver os problemas, e aquela cena lá também que foi maravilhosa, eu dou risada com ela o tempo todo, porque é a cena que pega todo mundo desprevenido, não é algo que você fala assim do nada, aí o cara simplesmente meteu essa, do nada. O terceiro protagonista que eu vou falar pra vocês é Akito Yamada, de Yamada Level 999. Yamada Level 999, pra mim, é um dos melhores animes de romance de 2023, eu acho que ele é um anime que entrega muito do que ele promete, principalmente porque os dois protagonistas que a gente tem, eles são muito carismáticos e a gente consegue ver uma evolução muito grande deles. E uma das coisas que eu mais gosto no Yamada é que, apesar dele ser um cara bem fechado e que geralmente não demonstra muito os sentimentos dele, ele é um cara que demonstra o que ele sente através de ações, então você nunca vai ver ele falando realmente o que ele sente, mas você vai ver ele fazendo coisas relacionadas a isso. E uma das cenas que eu mais gosto dentro do anime é quando a Akane começa a passar mal, e aí o Yamada vai lá ver o que aconteceu e tal, e vê ela caída lá de bicicleta, porque ela tava tentando ir até o hospital. E o Yamada, né, com aquela cara de peixe morto que não fede nem cheira, né, a gente pensa que ele, eu não tô nem aí e tal, mas não, na verdade ele tava super preocupado, levou ela pro hospital, depois levou pra casa, ficou lá cuidando dela. E é um momento que eu achei muito fofo, principalmente porque, tipo, a Akane, ela é muito expressiva. Então ela chora, ela dá risada, ela esperneia, ela é extremamente aberta com o que ela sente. Já o Yamada não. O Yamada, ele é um cara mais na dele, mais fechado. Então você não espera que vai sair alguma atitude realmente relevante dele. Só que o final do anime te surpreende de uma forma muito inacreditável, porque, contextualizando pra vocês, o Yamada e a Akane, né, eles vão beber com os amigos, né, que é um grupo, né, de RPG que eles jogam. E o Yamada, ele ficou encarregado de levar a Akane pra casa, porque, como sempre, a Akane tava bebaça. E eles vão batendo papo no caminho e tal, até que o Yamada, ele vai lá e se declara pra ela. Simplesmente assim. E aí a Akane, né, já tava bebaça também, não tava entendendo mais nada. Aí, realmente, ela acreditou e tal. E o que mais impressiona é o que vem depois aí. Porque a Akane, ela tava bebaça e tal, ela não tinha entendido direito. Quer dizer, ela tinha entendido, né? Só que ela fala, eu tô bebaça e tal. E aí ela fala, e se amanhã eu esquecer que você falou isso? E aí o Yamada, ele vai lá e simplesmente dá uma virada de chave enorme. Porque o Yamada vai lá, ele vira pra ela e fala, se você esquecer, eu vou te dizer de novo até você lembrar. Isso foi uma explosão tão grande dentro do anime, mas tão grande, galera, que é uma coisa que você nunca ia esperar do Yamada. Porque o Yamada, pra ele falar uma coisa que ele sente, mano, o mundo tem que estar acabando, velho. Tem que estar um meteoro caindo enquanto tem um vulcão em erupção e uma onda gigante indo pra cima de todo mundo. O Yamada foi lá e se declarou pra ela. Então, se isso não é ser um protagonista que toma atitude, que bate no peito e dá orgulho pra gente, eu não sei mais o que é um protagonista que tem que dar orgulho. O quarto protagonista que eu vou falar pra vocês é Sakuta de Bunny Girl Senpai. O Sakuta, ele é um protagonista quase perfeito. Eu acho difícil achar alguém que assistiu Bunny Girl e não gostou do Sakuta. Porque o Sakuta, ele é diferente de praticamente todos os animes que a gente tem de romance e comédia romântica. Porque o Sakuta, assim como o Masatka, ele não tem problema de falar o que ele pensa. Só que o Sakuta, ele é ainda mais além. Porque o Sakuta, ele literalmente não tem trava no que ele vai falar. Ele simplesmente pensa no que ele quer, ele vai lá e fala. Ele não tem esse filtro que o Masatka tem. Um filtro que é quase nulo, mas ainda assim ele tem um. O Sakuta, ele mete o louco total. Ele abre a janela do prédio da escola e simplesmente fala que é mamãe do nada. Simplesmente do nada, ele fala, vou meter esse louco aqui, não tô nem aí. Então eu acho que uma das coisas que a galera mais gosta no Sakuta é esse jeito descomplicado dele, principalmente direto. Ele fala exatamente o que ele quer, e geralmente é muito prático nas abordagens dele. E uma coisa que prova que o Sakuta vai fazer o que tiver que ser feito, não importa a consequência, é no terceiro episódio, quando a gente tem a Mai, que tá sendo esquecida pelas pessoas toda vez que elas dormem, né, por causa de alguma coisa sobrenatural que acontece dentro do anime. E aí o que o Sakuta decide? Se a gente esquece de você toda vez que a gente dorme, eu não vou dormir mais. E ele fez isso. O cara ficou 3 dias sem dormir, sendo que ele tinha prova no dia seguinte. E ele ia ficar mais. O cara só ficou 3 dias, porque a Mai teve que dar um sonífero pra ele. Mas ele ia ficar lá, 2 meses se fosse necessário sem dormir. Mas aí o principal acontece depois disso. Porque ele acaba dormindo e ele esqueceu dela. Só que o cara, ele literalmente fez tudo que ele podia pra não esquecer dela. Ele escreveu um monte de coisa no diário. Tentou de todas as formas possíveis pra tentar fazer ele lembrar de quem era ela. Só que mesmo assim não deu muito certo. Só que acontece, a Mai, ela acabou ajudando o Sakuta a estudar pra prova, né? Porque ele tinha uma prova no dia seguinte, então a Mai foi lá e ajudou ele. Tanto é que foi nessa hora aí que ela dá um sossega-leão nele. E aí o Sakuta, ele vai fazendo a prova e ele vai percebendo que muitas das questões que tava caindo na prova, a Mai tava ensinando pra ele. Só que ele não lembrava dela, mas ele sabia que tinha alguém ensinando ele. E foi aí que aos poucos ele acabou indo lá, lembrando dela, né? Até que uma hora cai a ficha. Ele simplesmente sai correndo no meio da prova, tipo, foda-se o teste. Aí ele para na frente da escola, no mundaréu de gente, vai saber quantas pessoas tinha naquela escola, né? Geralmente uma escola assim, ela tem mais de 1000 alunos. Então imagina, né? O cara vai lá, para no meio de todo mundo, mete aquela cena clássica, né? いいかお前らよく聞け桜島先輩のことが好きだー
cara simplesmente faz uma declaração pra garota que ele gosta pra mais de 1000 negros dentro daquela escola. Do nada. Isso aí foi suficiente pra fazer todo mundo lembrar da Mai. Então, o cara tá num nível de orgulho que, mano, quase não tem comparação. O cara é foda, mano. Eu vou falar o que mais. E o último protagonista que eu vou falar pra vocês é Arnold Ren, de Loop 7. Talvez alguns de vocês discordam de eu ter colocado ele aqui nessa lista, mas eu vou explicar pra vocês. Loop 7 é basicamente a história de uma garota, e toda vez que ela morre, ela acaba sendo reencarnada de volta ao momento onde o casamento dela é quebrado. E aí, em todas as vezes que ela morre, ela tenta achar um caminho diferente para ela poder seguir, para poder aprender mais. Só que tudo se resulta em apenas uma coisa. É o Arnold levando ela para jogar no Vasco 5 anos depois. Só que na 7ª vez que ela acaba reencarnando, ela acaba encontrando o Arnold um pouco mais cedo, né? E isso acabou gerando uma rota um tanto quanto interessante e um pouco adversa das outras que ela tinha acontecido antes. Porque nessa daí, ela simplesmente mete o louco e pula de cima de uma sacada. Simplesmente do nada, uma sacada que tinha, sei lá, 3, 4 metros de altura. E vida que segue. Então aí já sabe o que acontece, né? A gente gosta das malucas. E o Arnold falou, chorei, papai. E a gente tem, se eu não me engano, no próprio primeiro episódio, ele já pedindo ela em casamento. E a Erisha, né, que é a protagonista do anime, acaba aceitando a proposta dele. Só que ela coloca algumas condições. E a principal delas é que ele não pode tocar ela. Isso gera uma dinâmica muito interessante, porque ele sabe que não pode tocar ela, só que ele acaba brincando muito com isso. Então, chega a ser umas cenas muito engraçadas e muito fofinhas também, muito divertidas de assistir. Só que o que acontece? Por que eu tô colocando ele aqui nessa lista? Simplesmente por causa dessa cena maravilhosa. Dá uma olhada nisso. A bola chegou na área, Lucas! É no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, O cara tasca um beijo na mina simplesmente do nada. Eu vou falar pra vocês, eu acho que existiram poucos protagonistas em qualquer anime de romance que meteram tanto louco igual esse cara meteu. O cara simplesmente tasca um beijo na mina no meio de uma igreja à luz da lua. Então essa pra mim é a maior prova que esse cara tem que estar aqui. Ninguém teve a audácia, a ousadia de meter um beijo na mina assim logo de cara, no meio do nada assim. E se fosse só essa cena tava bom, mas tem muitas outras cenas. Que como eu falei, ele não pode tocar ela, só que ele provoca ela demais. E a química que esses dois têm junto é uma coisa muito gostosa de assistir. Porque são ambos protagonistas com personalidade bem marcante, muito forte. Então vira e mexe acaba dando intriga entre eles. Só que essa intriga é extremamente divertida de como que você vai ver acontecer. Ao mesmo tempo que a gente vê a relação dos dois evoluindo com o tempo. Então, no início o casamento surgiu algo que foi meio de paraquedas, né? Não foi algo planejado, onde realmente o casal já se gostava e tal, e eles resolveram ficar juntos. Não, foi simplesmente uma troca de favores entre os dois, que acabou culminando no casamento deles. Só que você vê que conforme as coisas vão avançando, a relação deles vai acabando ficando muito próxima, porque ele é um cara de forte personalidade, ele é um cara extremamente habilidoso, muito inteligente. Ele aparenta ser cruel algumas vezes, só que você vê que ele é um cara muito legal. E a Arisha também não fica pra trás, ela é extremamente inteligente, principalmente por causa das 7 vidas que ela teve. Na verdade é 6, né, que ela teve nas outras passadas. Então ela tem muita bagagem, muito conhecimento. Extremamente ousada, então ela faz coisas que geralmente a maioria não acreditaria. E pelas várias atitudes do Arnold, que acabam sempre resultando em cenas hilárias pra gente, não dá pra deixar esse cara de fora. Então eu vou deixar ele aí, mas se vocês discordam ou concordam ou queriam colocar outra pessoa no lugar, eu quero fazer uma lista completamente nova, podem deixar aí nos comentários. E eu tô vendo que você não é inscrito no canal, seu vacilão. Não vai cair o dedo não, aperta esse botão vermelho aí. Não tem veneno nele, aperta aí, vai, tô esperando. Apertou? Muito bem, aproveita e deixa o like também. Bom garoto. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e eu espero que todos vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Falou!